Hoje nós vamos continuar aqui com a nossa série de devocionais em Gênesis e nós estamos no capítulo 1 e no versículo 27. E o versículo 27 diz: Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus criou todas as coisas com um propósito bem estabelecido. Deus fez todas as coisas para alcançar os seus propósitos estabelecidos desde antes da fundação do mundo. E isso aconteceu, isso pode ser dito com relação a todas as coisas que foram criadas, os céus e a terra e tudo o que nela se contém, os animais, as plantas, a natureza, tudo o que se vê foi feito para alcançar os propósitos estabelecidos por Deus antes da fundação do mundo. E com o homem não é diferente. Nós vimos no versículo 26 que Deus criou o homem, à sua imagem e à semelhança, deu a ele o domínio sobre todos os animais e vimos que a Trindade se envolveu nesse processo de criação, vimos que Deus comunicou com o homem alguns atributos que ele possui ao homem, a fim de ter com o homem um relacionamento. Esse relacionamento foi quebrado, mas nós fomos lembrados que esse relacionamento pode ser novamente alcançado por meio da pessoa de Jesus Cristo. E aqui no versículo 27, nós continuamos aprendendo um pouco mais sobre a criação do homem, sobre o que isso tem a nos ensinar, como nós podemos entender essas coisas ou o que nós temos a aprender com esse relato aqui de Moisés sobre a criação do homem. Primeiramente, Deus fez o homem então para alcançar os seus propósitos. Mas que propósitos seriam esses? O primeiro propósito da criação do homem, nós podemos entender que era exatamente o propósito de Deus de ter um relacionamento com o homem. Deus é o Deus soberano, poderoso, criador dos céus e da terra, e é suficiente em si mesmo, ele é autossuficiente, ele não precisa de nós para poder se sentir mais realizado. Não há nada que nós façamos para Deus que acrescente alguma coisa nele, ele não tem necessidade de nós. Todavia, esse Deus é pessoal, ele deseja se relacionar conosco, ele quis fazer dessa maneira, ele quis se relacionar conosco, isso é maravilhoso. E então, Deus cria o homem a fim de se relacionar com o homem. Esse é o primeiro propósito da criação do homem. Esse era o maior propósito, esse é o auge da criação. A criação do homem é o auge de toda a criação. O homem é a coroa da criação de Deus, como os estudiosos vão dizer, porque Deus o fez com o propósito de se relacionar com ele. E para desfrutar então dessa comunhão que podia haver, que havia entre o homem e Deus no princípio, por causa da ausência do pecado. Esse é o primeiro propósito. Mas o segundo propósito da criação do homem, ele é agora demonstrado nesse versículo que nós lemos hoje, porque no versículo anterior, no versículo 26, é dito que Deus criou o homem à sua imagem. Mas agora no versículo 27, Moisés dá ainda um detalhe que é muito importante para nós entendermos esse segundo propósito. É dito que Deus criou o homem, mas ele criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Esse é o fundamento estabelecido por Deus desde o princípio para todas as gerações, para todas as épocas. Um homem e uma mulher. Os dois se unem e vão se tornar uma só carne e assim eles vão ser abençoados, eles vão multiplicar sobre toda a terra. Como nós vamos ver ainda no final desse capítulo. Então, esse é o segundo propósito da criação do homem. Deus os criou, homem e mulher, para que alcançassem esse segundo propósito, que era multiplicar-se e encher toda a terra. Deus não queria ter um relacionamento apenas com Adão e Eva, com duas pessoas, mas Deus os criou para que através deles toda a terra que ele criou, toda a vastidão desse planeta com tanta beleza, com tanta riqueza, com tanta coisa boa para se desfrutar, fosse habitado e então Deus pudesse se relacionar com todos os seres humanos.
Esse é o segundo propósito da criação do homem e mulher, para alcançar um propósito estabelecido por Deus. E além desses propósitos que foram aqui demonstrados através desses versículos, nós também podemos ver que Deus estabeleceu um fundamento básico para o casamento. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Esse é o fundamento básico desde o princípio até o final. E quando se sai desse fundamento, quando se desvia desse fundamento, todas as coisas desmoronam e todas as coisas perdem o seu valor e o seu sentido verdadeiro. Fora desse fundamento não há casamento. Fora desse fundamento não há família. Fora desse fundamento não há verdade. É tudo mentira, ilusão, qualquer outra coisa. Porque o fundamento básico do casamento é entre um homem e uma mulher. E assim se fez e assim é, porque dessa maneira é que os propósitos de Deus vão sendo alcançados. Homem e mulher se unem, homem e mulher se casam, homem e mulher se tornam em uma só carne, homem e mulher se relacionam e têm filhos, e então a terra se enche e Deus se relaciona com os seres humanos e os seus propósitos vão sendo cumpridos. É isso o que nós podemos aprender com esse versículo hoje. E que nós possamos então olhar para esse Deus com esse olhar de temor e tremor, mas também com esse olhar de muita gratidão e contemplando Ele na beleza da sua santidade. E que você e eu possamos então olhar para Deus e nos lembrar disso. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Ele nos criou para que possamos desfrutar de comunhão com Ele. É certo que o pecado entrou no mundo e agora só há uma maneira, só há um caminho de nós então podermos novamente ter essa comunhão com Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E que então em Cristo você e eu possamos ir a Deus e desfrutar dessa comunhão com Ele. E para nós, os casados, para aqueles que ainda vão se casar, que nós tenhamos isso bem claro nas nossas mentes. O casamento é entre um homem e uma mulher. E que no nosso casamento nós busquemos também glorificar a esse Deus. E fazer com que os propósitos dele sejam cada dia alcançados através das nossas vidas. Eu desejo que toda essa palavra que tem sido pregada aqui esteja sendo para a sua edificação, para o seu avanço na fé, para o seu crescimento espiritual. E, de novo, eu peço a você que, se possível, se inscreva no canal, ative as notificações e você vai estar recebendo sempre os novos vídeos, sendo notificado dos novos vídeos. Compartilha com alguém o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse vídeo, com essa palavra. Dessa maneira também o nosso trabalho aqui no YouTube possa crescer, possa se desenvolver para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.